Um momento, sendo um gordinho bem zoado, que tentou ajudar uma garota em perigo, tornando-se um saco de pancada para ajudá-la. Logo depois, foi embora, pois desde sempre foi ensinado a ser um cara bom. Ele sabe que tem uma aparência repulsiva, ao nível de nem seus pais gostarem dele, sendo tratado como lixo. O único que era carinhoso com ele era seu avô, que falava para ele sempre ser gentil com os outros. E essa foi a coisa que ele levou para a vida. Mesmo após a morte de seu avô, ele ficou com a casa dele e se afastou de seus pais. Nosso gordinho acabou de terminar o primário, mas continua sendo um saco de pancada, o que seus irmãos acham bem engraçado. Para piorar, ele perdeu o emprego, destruindo nosso protagonista. Em seu momento de raiva, ele descobre um quarto escondido do seu avô, cheio de coisas estranhas, conseguindo novas habilidades e achando uma porta para outro mundo, com várias janelas de status. Ele é o único que pode ir para o outro mundo, mas todas as suas estatísticas estão em mas pode distribuir seus pontos e está em um lugar diferente da Terra, com todos os documentos da casa, tornando-se dono da casa do grande sábio. Um lugar no meio da floresta com várias armas poderosas. De início, ele ganha várias habilidades apenas tocando nas armas. De repente, um ogro sangrento aparece, mas não consegue entrar ao redor da casa. Então nosso gordinho testa sua lança e acaba com o monstro com uma tacada, aumentando vários níveis em tudo. Quando ele ia voltar para casa, os itens dos monstros se transformaram em dinheiro. Também, pela manhã, ele ficou muito atraente, tendo que usar as roupas do grande sábio, ficando bem estiloso. Também aproveita para aumentar suas habilidades e ganhar uns dinheirinhos, ficando bastante curioso com o outro mundo e tornando-se um ser bem poderoso. As aulas voltaram, com todos achando ele bem bonito, sem reconhecer o nosso antigo gordinho, onde só agora ele percebe que mudou. Aquela garota que ele salvou foi até a escola dele para reencontrá-lo, pois queria muito agradecer. Também o convidou para o Instituto Ousei, uma escola super de elite, sendo Kaori do conselho estudantil, cujo pai é o presidente da escola. No entanto, seus irmãos querem tomar o lugar dele na escola, mas Kaori recusa isso na hora, ainda esculachando por suas atitudes. Como Ousei valoriza o caráter, o nosso protagonista pode entrar de boa. Então, eles apresentam a escola para ele, que parece até a mansão de um aristocrata, onde todos têm um talento específico. Primeiro, ele vai até o presidente da escola, que está muito grato por ter salvo sua filha e quer que ele vá para a escola, e não precisará pagar por ser um prodígio, assim como todos que vivem naquela escola, sendo perfeito para ele. Por isso, o presidente diz para ele experimentar dessa vez. Então aparece a professora Sawada, que será a professora dele. Nosso protagonista morre de medo de se misturar e parecer estranho, mas sabe que não tem como piorar. Então, ele se apresenta, e todos ficam impressionados com sua beleza. Ele tem que dividir o livro com a Ryudu, que é bem seca, o que faz ele achar que ela já o odeia, sendo aulas bem dinâmicas. Depois das aulas, ele recebe uma chuva de perguntas com todos curiosos sobre ele e faz seu primeiro amigo, Ryo, que é um cara bem radiante. Eles vão comer comidas baratas e de graça, e ele faz outro amigo, Shingo, que faz parte do clube dos jogos, e Ryo não faz parte de nenhum clube. O protagonista gostou bastante da escola e decidiu se matricular nela, deixando Kaori bem animada. Por isso, foram dar uma volta, e ela percebeu que era ele pelos olhos, querendo que ele chame pelo primeiro nome, parecendo até namorados. No outro mundo, nosso protagonista já está no nível 235. Agora ele tem coragem de sair ao redor da casa e encontra uma garota prestes a ser morta. Ele acaba facilmente com aquele monstro usando seu próprio modo de combate. Depois de ajudar aquela mulher, uns cavaleiros chegaram para salvá-la, e agora ele vai aproveitar para comprar roupas novas, chamando a atenção de todas as novinhas pela sua beleza. Enquanto nosso protagonista ficava procurando novas roupas, umas garotas apareceram, querendo entrosar e ajudar a escolher suas roupas. Por isso, ele falou que tinha um compromisso depois disso, e por coincidência do destino, um fotógrafo profissional notou nosso protagonista, sendo modelo perfeito, tirando diversas fotos para uma revista, mas ainda estava meio tenso nas fotos. Já no outro mundo, aquela garota quer ir nas regiões escuras para encontrar a pessoa que a salvou, um lugar que não foi feito para viver, mas precisa agradecer ao seu salvador, e todos os cavaleiros irão com ela. Finalmente acabou o ensaio fotógrafo, que fez o protagonista perceber quão difícil isso é, percebendo que todos trabalham, e Miu começou nessa carreira apenas para ser vista, já que nunca teve atenção na sua vida e gostou de alegrar os outros. Então, nosso protagonista deve aproveitar todos os momentos possíveis, ficando bem natural, conseguindo várias fotos perfeitas, e só agora o verdadeiro modelo aparece, já dando em cima da Miu. Por isso,
protagonista interferiu, tacando aquele cara meia boca no chão, fazendo isso com muita força sem perceber, sendo aplaudido por todos. Ainda por cima tudo foi gravado, sendo o fim daquele atorzinho meia boca. Por isso, o protagonista recebe uma oportunidade de emprego, uma coisa que ele não pode aceitar, já que não acha que saberia lidar com isso, mas pelo menos conseguiu várias roupas diferentes. Nosso produtor realmente gostou de tirar fotos do protagonista, só não gostou mais do que Mil, que ficou caidinha por ele. Já no outro mundo, ainda estão em busca do nosso protagonista, encontrando no momento em que estava em perigo, louca para se casar com ele, mas ainda não sabem nada sobre ele. E como ficar ali será perigoso, o protagonista chama-os para ir em sua casa. Algo inacreditável, só agora aquela garota se apresenta, sendo a primeira princesa do reino Arcélia, Lexia, segunda na linha de sucessão, e acham o nome do protagonista bem comum, começando a achar que ele possa ser um espião de outro país. Foram até lá só porque a princesa queria agradecer, estando completamente apaixonada. Uma coisa muito repentina, então ela irá fazê-lo se apaixonar, começando como amigos, mas agora deve cuidar de outros assuntos, pois a majestade também quer agradecê-lo, mas terá que ficar 5 dias por lá, mas podem esperar até o dia que ele quiser. Por outro lado, os assassinos para matarem Lexia estão se desculpando por falhar em sua missão, sem ter informações suficientes para entender o que aconteceu, mas o líder ainda vai fazê-la pagar. O protagonista arrumou suas datas, sendo esse o real início das suas aulas, com Ryo sendo bom em todos os esportes. Nesse momento, nosso protagonista não pode praticar esportes, já que seu uniforme ainda não chegou, mas aproveitou para fazer uma nova amizade, Kaede. Enquanto conversavam, a bola foi em direção a Kaede, por isso o protagonista a salvou fazendo um movimento incrível, fazendo um golaço, deixando outra apaixonada por ele. Também fazendo outro amigo estranho, Akira. O protagonista já está bem famoso com as garotas, com todas curiosas se ele tem uma mulher, mas no meio da aula do nosso protagonista chegaram os delinquentes da sua antiga escola, sendo os ogros vermelhos, que foram lá apenas para se vingarem e irão aproveitar isso para sequestrá-la, algo que assusta bastante o nosso protagonista por traumas passados, mas ele se dá um tapa para voltar a si, correndo até Kaori, acabando com todos os delinquentes no caminho. No final, tudo acabou bem, ou era o que parecia, pois antes de serem presos, o ogro queria matar o irmão do protagonista, uma coisa que ele não deixou, pois não pode abandonar sua família. O prota foi explorar de novo, lembrando que aquele cavaleiro falou que ele mora na região mais perigosa, matando monstros facilmente, quase impossíveis de se matar. Quando o nosso protagonista tinha acabado de explorar, percebeu um mini lobinho tomando uma surra do rei orc, um ser bem poderoso. Ele não pode apenas ver isso e partiu para cima do orc sem perceber. Acabou com ele. Agora ele irá cuidar daquele lobinho, já que ele não tem paz, se tornando aliados. Seu nome será Night. Enquanto cuidava dele, percebeu que até agora seu nível não tinha mudado. O protagonista quer ir em um pet shop para cuidar do seu lobinho, mas não pode mostrar fotos dele por não ter um celular. Como ninguém pode ir com ele agora, Kaede irá com ele, sendo tipo encontro para ela. O protagonista acabou de chegar em casa com as coisas que Kaede ajudou a comprar. Aproveitaram para dar um passeio e encontrar o Kaori no caminho. Uma combinação de casal perfeito. Agora Mil aparece, já que mora ali perto, só melhorando a reputação do protagonista. E com isso poderá encontrar Mil mais vezes, deixando Kaori cheia de ciúmes. Como nada pode ser calmo, um ladrão aparece. Mas Night foi atrás do ladrão, sobrando só para o protagonista neutralizá-lo. Voltaram a explorar o outro mundo, encontrando um bichinho mais forte que o rei orc, que consegue até sentir no seu modo invisível, um monstro capaz de utilizar 2 elementos, mas com a ajuda de Night conseguiram acabar com ele, acabando ganhando um conjunto de banho ao ar livre. Um ótimo prêmio para o protagonista. No meio de outra exploração, acabaram parando em uma caverna e encontraram um cadáver, com um livro do grande sábio, que dizia que dominou tudo, ao ponto de pisar no reino dos deuses, mas recusou o convite deles e se tornaram seus amigos, tornando-se solitário por conseguir muito poder. Para não acontecer o mesmo com o protagonista, ele deve construir relacionamentos com pessoas em que possa confiar. Aquele livro também ensinará magia a ele, mas não possui vias mágicas por não ser do mesmo mundo. Por isso, o grande sábio dará suas vias a ele, desejando felicidades ao nosso protagonista. Ele já é capaz de sentir magia e utilizá-la. No castelo do rei, o cavaleiro está falando tudo o que aconteceu, ficando indignado porque sua filha quer se casar com o protagonista, sendo todos na família real bem estranhos. Na escola, terão uma viagem de campus por 3 dias, com um grupo de 4 pessoas, e o protagonista está no grupo cheio de pessoas estranhas, mas ainda não possui uma mala. Outra oportunidade para saírem com ele. Depois de comprarem tudo o que precisavam, foram se divertir em uns playgames.
com o protagonista usando sua habilidade de detectar fraqueza para conseguir os prêmios das máquinas. Agora os homens vão comer, enquanto as garotas vão ver umas roupas, sendo tudo experiências novas para o protagonista. Mas do nada, começou um incêndio pelo shopping e as garotas estão na pior parte do incêndio, por isso o protagonista foi correndo até o andar delas, tendo que usar magia para passar pelo fogo. Apenas eles naquele prédio sem saber se vão conseguir sobreviver, levando as três, sendo a única saída o chão, passando por todos os andares até chegarem no final. Com todos tecnicamente bem, depois tomaram uma bronca dos bombeiros, mas tudo valeu a pena. Nosso protagonista estava em outro mundo buscando mais poder, procurando por uma magia que o levasse a qualquer lugar, mas não podia ir a lugares onde nunca tinha ido. Eles continuaram a exploração pela floresta e conseguiram vários itens, mas de repente, o lobinho ficou em alerta, querendo dizer para o protagonista esconder sua presença, pois outra garota estava em perigo. No entanto, o lobinho não quer que ele vá, pois a garota é muito poderosa, mas mesmo assim ela acabou perdendo. O protagonista não queria deixar o lobinho ir sozinho, então eles acabaram sendo cercados de monstros, mas conseguiram derrotá-los com uma chicotada. Agora eles vão levar a garota para a casa do protagonista, mas o lobinho não aceita muito essa ideia. No meio do caminho, a garota acorda e fica impressionada que o Exilid cura dele, cura realmente tudo. Seu nome é Luna, e ela diz que estava no meio de um treinamento e fica muito grata. Para não dizer que mora ali, o protagonista diz que também estava treinando, algo que ela nem imaginava que era possível. Como Luna estava toda suja, ela não podia voltar para a cidade, então o protagonista apenas tira seu banho da caixinha. No meio do seu banho, Luna diz que na verdade estava ali por causa de um cliente e aproveita para pedir ajuda dele para treinar. Ele vai acompanhá-la durante um tempo. Assim, começaram a caçar juntos e aprenderam muitas coisas, ficando mais fortes. Mas Luna ainda acha que deve ficar melhor com seus fios. Mas agora o protagonista não vai poder treinar com ela por causa da viagem de campo. Eles vão passar uma noite juntos, com Luna querendo tomar um último banho com ele, estando muito grata por tudo, pois graças a ele foi salva, sendo ele seu tesouro. Estão na viagem escolar e como tinha dormido pouco, o protagonista dormiu toda a viagem até chegarem no hotel, onde de início já começam a aprender sobre veneno, só agora descobrem que irão dormir do lado de fora. Então eles dividem o que cada um vai fazer. Usando suas novas habilidades, eles pegam vários peixes. No outro mundo, Luna sempre viveu como uma assassina, sendo da Guilda das Trevas, conhecida como Caça-Cabeças. Por isso, é um adeus para o protagonista. Coletaram algumas coisas para comer e com sua habilidade removeram as coisas perigosas, então foram mostrar isso para os professores apenas para confirmar. Todos estão se divertindo com isso, mas as pessoas não entendem a proximidade dele com a Kaori, pois muitas pessoas querem ser amigas da princesa Kaori, sendo alguém incrível. Pela primeira vez, os alunos trouxeram tantas comidas perfeitas, mas agora vão ter que cozinhar com os ingredientes que pegaram. Nosso protagonista cozinha de um nível de parecer até um cozinheiro profissional, deixando todos sem palavras de tão bom. Isso realmente o deixa feliz. Ainda por cima, até sua professora, que é ele agora, no nível de até casar, algo que já deixou uma das suas mulheres com ciúmes. Mas a professora pode esperar o tempo que for preciso, ficando bem animadinha. Então, no meio da noite, o protagonista decidiu voltar para casa para comer por lá, mas logo depois decidiu voltar para banhar com os amigos, com o corpo do protagonista sendo totalmente perfeito. Pela manhã, tudo que eles coletaram sumiu, então foram atrás de mais alguns, mas tudo foi obra de um urso. Como a professora tinha ficado para trás, nosso protagonista foi até ela para salvá-la, jogando o urso no chão. Logo depois chegaram os reforços, e agora ele será cuidado naquela instalação. Caso ele tente ferir alguém, servirá de comida para eles. Chegou o dia do encontro com o rei, e por cima um coelho de olho nele. Mas ao encontrarem os cavaleiros, o lobinho pula em cima da princesa, já que receberam um ataque gigante, um ataque feito pela Luna. Por isso, o protagonista irá cuidar dela para ver seu objetivo. A princesa irá junto com ele na sua casa, mas foram usar o teleporte, uma magia que só existe nos contos de fadas. Então, não deve ser usada sem pensar, mas Luna estava acordada há muito tempo e o protagonista fingiu que não tinha percebido. Mesmo sendo o alvo dela, a princesa ainda quer saber mais sobre ela, e o protagonista também. Então Luna diz que sempre teve uma vida complicada, pois sempre foi órfão e teve que viver de lixo, até ser salva por alguém. Ela aprendeu técnicas de assassino e acabou se afiliando à mesma guilda de seu mestre. O lobinho sabia desde o início, sendo seu objetivo matar a princesa, mas agora só resta a morte a ela, já que falhou na sua missão. O protagonista já o considera bastante e não quer vê-la morrer. Então, para que ela não seja morta, a princesa quer que ela a sirva como guarda pessoal, mas Luna acha suas mãos muito sujas para ficar ao seu lado, algo que a princesa não acha, por ser uma mão linda. Ainda por cima, a princesa é muito mimada e não aceita um não, por isso terá que chamá-la de Lexia. Também quer saber sobre essa história do banho, sendo um banho tão incrível que até Lexia
Lexia quer entrar, por isso decidiram entrar juntos. Durante esse pouco tempo, Lexia já percebeu que Luna gosta do protagonista, sendo uma declaração de guerra para ver quem fica com ele no final. Depois do banho, o protagonista ia fazer comida, mas Lexia queria fazer isso. O problema é que ela nem sabe pegar na faca, sobrando para ele mesmo fazer. Depois disso, cada uma tentou pegar vantagem sobre ele, sendo um dia bem cansativo. Pela manhã, voltaram para os cavaleiros e Lexia foi totalmente sincera falando que Luna tentou matá-la, mas agora é sua guarda. Ela foi cercada na hora, por isso, ser um ótimo plano para acabar com ela, mas até dormiram juntos. No entanto, eles apenas desistem. O protagonista não pode mais ir ao palácio, já que vai ter aula, por isso terão que remarcar novamente. Mas antes delas irem embora, Luna foi correndo para dar um beijinho na bochecha dele. Como ele não entendeu o que significava isso, decidiu apenas tomar um banho. O porquinho entrou no banho com eles e já foi domesticado por ele, sendo um bichinho bem impressionante. Por sorte, o lobinho lembrou ele da aula, onde terão uma competição de jogos de bola. Como o protagonista não sabe as regras, será apenas o goleiro, pegando a bola parecendo que até se teleportou, ainda por cima fazendo gol com a mão. Enquanto o protagonista andava, recebeu uma proposta para entrar em uma indústria de entretenimento, mas recusou na hora, pois no momento só quer viver uma vida normal. Para não ficar insistindo, Mil apareceu para ela parar. Então, os produtores se aproveitaram para mostrar a revista que será lançada, mas ainda a produtora não quer desistir. Então, irá usar a competição dos esportes para usar de uma edição especial. Assim, poderão fotografar o protagonista. Já no outro mundo, o protagonista voltou ao seu treino, se perguntando se não consegue ficar mais forte sozinho. Então, dessa vez irão mais fundo. E só de irem mais um pouco à frente, encontram um bicho poderoso. Mas foram salvos por aquele coelho, um coelho falante muito forte. Depois de acabar com aquele bicho, queria ver o chute de todos eles. Mas primeiro foi o porquinho que foi humilhado. Depois o lobinho que tem potencial. E agora o protagonista, que até animou o coelho, que mostrou a força do chute e passou a treiná-lo, porque escolheu ele como seu sucessor, sendo um dever dos sagrados, aqueles que dominaram seu campo, também para proteger o mundo do mal. Os Vis são partes dos aspectos negativos do mundo, e são os sagrados que protegem o mundo. Ele pode recusar a ideia de ser o sucessor, mas se fizer isso, o mundo pode entrar em colapso, então irá treiná-lo, e também quer aprender a magia dele. Então primeiro ele deve acabar com aquele javali, um ser bem poderoso, mas ainda existem Vis bem poderosos, e com muita dificuldade ele ganhou daquele bicho, ganhando intensidades da Rank SS. Acima disso, tem o SSS e Extra, e os Vis estão acima desse limite, um Rank lendário, assim, chegando na evolução de espécie, sem ter mudança na sua aparência, mas ganhou muitas habilidades e agora pode descansar. Na escola, o protagonista está em uma competição de ping-pong, jogando contra o Snipe de Pingas, sendo um cara especial naquele mundo, mas comparado aos monstros, isso não é nada. Sem querer, o protagonista perfurou a mesa com a bolinha, decidindo retirar-se da partida, mas ainda vai ter que jogar outro esporte, agora sendo vôlei, que acabou quebrando toda a quadra. Assim, foi ganhando todos os jogos até chegar no último, o jogo de tênis, mas dessa vez o perigo é a Kaori. Então, o protagonista deu tudo de si nesse jogo, amassando aqueles Rundles. Na saída da escola, para agradecer, Kaori quis ir embora com ele, deixando bem feliz por estar com ela. Ela pede para ele fechar os olhos, tudo para dar um beijinho nele também. Kaori foi até a casa do protagonista para ajudá-lo a estudar. Esta foi a primeira vez que uma garota foi até a casa dele. Quando Kaori foi ao banheiro, acabou entrando na sala errada. Então, o protagonista admitiu que aquele lugar leva as pessoas para outro mundo. Ele também mostrou que aprendeu magia por causa daquele mundo e ganhou habilidades impossíveis de se ganhar na Terra. Então, eles foram juntos para lá. Kaori também ganhou status, tendo valores maiores do que quando o protagonista chegou. Graças àquele mundo, ele teve seu glow up. No entanto, ainda não pode mostrar aquele mundo a ela, por causa dos monstros. Isso será um segredinho apenas entre eles dois. Eles chegaram no castelo do rei, e Luna admitiu que tentou matar Lexia. Por isso, o rei iria acabar com ela com suas próprias mãos. Mas sem se mexer, Luna segurou seus braços, o que deixou Lexia bem brava por tentar matar sua Luna. Se o rei agir assim, vai odiá-lo, destruindo por dentro. Isso fez ele reconhecê-la como uma das guardas da Lexia. Depois, ele foi conversar com Owen e descobriu que Lexia dormiu na casa do protagonista, deixando-o louco. Na Guilda das Trevas, já sabem de todo o ocorrido, uma coisa que o líder já esperava, então ele irá usar sua arma secreta, uma barreira seladora. Ao ser ativada, nenhuma magia pode ser usada, só quem poderá lutar será Owen, caça-cabeças, além do seu pai e Lexia.
O protagonista conseguiu um tempo para ir àquele mundo, sendo a primeira vez que conseguiu ir em uma cidade por lá. De início, já foi vender umas coisas, deixando um cara impressionado apenas pelas pimentas do Japão. Ele conseguiu 100 moedas de ouro, um valor exorbitante. Depois de um tempo, foi seguindo até a capital real. Finalmente, conseguiu ir ao encontro do rei, mas o rei, só de vê-lo, já estava bravo, achando que ele queria roubar sua filha. Ele reclamou que nem trouxe um presente para ela, e então, o protagonista só tirou uma cama da sua caixa, o que fez todos acharem que ele era bem ousado. Mas Owen o ajudou, pois sabia que ele não conhecia os costumes. Ele disse que dar uma cama é querer casar com a pessoa e fazer vucu-vucu, mas antes que o rei fizesse qualquer coisa, eles foram rapidamente cercados e pegos pelo protagonista. Com isso, descobriram que esse ataque tem a ver com o príncipe, por isso pediram ajuda do protagonista para cuidar dessa rebelião. Mesmo com o perigo de morrer, Lexia quer sair com o protagonista, por isso Luna fala que vai mostrar a cidade para ele. No final, as duas acabaram saindo com ele, com Owen observando de longe. As duas ficaram grudadinhas nele, mas acabaram passando por uma guilda de aventureiros, o que ele acha bem interessante. Então, ele irá registrar junto com a Luna, deixando a Lexia cheia de ciúme. Na hora de registrarem, o protagonista nem sabe o que escrever no seu formulário, então tenta parecer um pouco menos fraco, mas na hora de medir sua mana, acabou estourando o cristal. Ainda por cima, deixou a recepcionista impressionada por poder usar 3 elementos diferentes, sendo algo praticamente impossível. Ainda bem que ele não colocou que pode usar todos. Assim, conseguiram seus cartões da guilda e irão começar pelo Rank F, sendo missões simples no início. Enquanto ele olhava as missões, uma bêbada percebeu sua beleza e começou a dar em cima dele, sendo Glenna, mas depois só foi embora. Escolheram uma missão para começar, mas tiveram que escolher uma que Lexia podia ajudar e irão competir com a Luna para ver quem coleta mais ervas. No meio da competição, Owen fala que descobriram o paradeiro do príncipe e querem a ajuda do protagonista. Então, elas terão que voltar para o castelo. Chegaram no lugar onde o príncipe se encontra. Só de abrirem a porta, já são atacados, com o príncipe tentando fugir dali de todo modo. Como percebeu que não ia conseguir, ameaça tirar sua própria vida, mas o protagonista percebe que ele está desesperado e o impede. Logo depois, são atacados por uma mulher falando que isso foi um fracasso, pois ele não se tornou o rei, não iniciou uma guerra para matar muitos humanos, sendo uma pessoa bem poderosa, com o objetivo de aniquilar toda a humanidade. Depois de ouvir o nome do protagonista, diz que isso é uma grande sorte, mas infelizmente inesperado. Por ser tão poderoso, é necessário que use o poder do Vil, por isso irá recuar. Após o incidente do príncipe, o clima ficou bem pesado, e irão começar agora a decisão do que farão com ele. Ao tirarem sua máscara, percebemos que ele está todo machucado, o que faz o rei e até Lexia olharem com pena, mas tudo isso é culpa dela, na vez que perdeu o controle da sua magia. Também por conta disso, acabou enlouquecendo, e um desejo de destruição cresceu. Mesmo assim, o rei não faz nada, apenas decidiu isolá-lo, e acabou ficando fora de si querendo matá-la, pois sua existência acabou sendo apegada. Agora não precisa mais viver, mas antes o prota quer tentar algo, usando uma poção de cura para salvá-lo, fazendo seu corpo voltar ao normal, assim acabando com sua maldição, mas acabou revelando que tem em posse a erva cura tudo, algo praticamente impossível de se encontrar. Também revelou que tem um monte em casa. Ainda assim, a execução do príncipe não pode ser evitada, até Lexia dizer que perdoa ele por tentar matá-la. Também são culpados por deixar a Guilda das Trevas agir sem controle, e como ela é muito mimadinha, conseguiu tirar a sentença de morte dele. Também quer se dar bem com ele. Após isso, chegou a hora da recompensa, e Lexia quer dar brinde seu casamento, mas Luna quer ir de brinde. Então o rei irá dar uma casa e as terras confiscadas do príncipe. Também receberá a posição do cavaleiro do reino, e como foi um dia muito cansativo, irá tirar um cochilo, mas acordou ao devido pesadelo. Depois disso, até na escola ele ficou apressado, já que ninguém tinha ideia de quem era aquela garota poderosa. Também falou que ela usava o Vil, e está apressado apenas para treinar, mas já estava nos olhos daquela garota, já que tem um poder para atrapalhar seus planos de vingança. Para piorar, Kaori entrou naquele mundo atrás dele. Enquanto isso, nosso prota está tomando um pau, até começar a revidar usando sua nova armadura, mas quando aquela garota percebe Kaori, foca seus ataques nela, deixando nosso prota em uma péssima situação. Quando a garota de Yuchi, sucessora do arqueiro divino morto, e tem ódio dos humanos, pelo arqueiro divino ter sido traído pelos humanos, o coelhinho até tenta mudar a cabeça dela, mas como isso não funcionou, tiveram que partir para cima dela, pois por ser um divino, sempre iria proteger o mundo. E como nenhum deles decidem o valor, Yuchi irá destruir tudo, usando o poder do Vil, ficando com um poder insano, lutando de igual a igual com seu mestre. Então o porquinho saiu do nada para ajudar, usando sua habilidade para acabar com o poder do Vil, só sobrando para o prota desmaiá-la, pois o porquinho é tipo um ser divino que pode enfrentar o Vil, e vai deixar o prota cuidar dessa garota. Também teve que proteger a Kaori, que fez ela perceber sua verdadeira face, mas ainda assim gosta dele.
dele, assim acabando esse anime com Kaori conhecendo suas companheiras daquele mundo.